E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Vegeta é um dos melhores personagens de Dragon Ball, e isso se dá ao fato de que a sua personalidade e decisões é sempre algo interessante de se acompanhar. Já vimos esse personagem errar e acertar várias vezes, talvez até errar mais do que acertar, mas afinal, nós podemos aprender algo com Vegeta. Esse personagem tem alguma coisa para nos ensinar? Vamos ver isso detalhadamente nesse vídeo. Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem, podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Esse vídeo é parte de um quadro aqui do canal que inclusive está parado por um tempo, onde eu falo sobre o que podemos aprender com personagens. Já tem alguns outros vídeos lá e costumam ser vídeos sempre interessantes, onde eu procuro extrair o máximo de ensinamentos que personagens podem nos dar. No fim desse vídeo eu vou deixar a playlist aqui para vocês com todos os vídeos, e não é muita coisa não, vocês maratonam rapidinho, beleza? Mas enfim, vamos ao Príncipe dos Saiyajins. Como todo mundo já deve saber, Vegeta iniciou a obra de Dragon Ball como vilão. Ele era um típico guerreiro Saiyajin, bastante selvagem e cruel. Muitos podem associar a maldade do Vegeta ao simples fato de ele ser um Saiyajin, já que a suposta criação dele foi a culpada pelos seus desvios de caráter. E é claro que com certeza isso é em parte verdade, afinal, ele foi ensinado a viver para matar e subjugar desde criança. E foi acostumado a viver pela força. Para Vegeta, era simples, os mais fortes subjugam os mais fracos. Mas a crueldade e frieza de Vegeta era normal até mesmo para os próprios Saiyajins, e nós podemos ver isso, por exemplo, pelo Nappa. Quando o planeta Vegeta foi destruído, o Nappa recebeu a notícia e avisou isso para o príncipe. Mas ele com certeza não se importou nem um pouco para o genocídio da sua raça e a morte do seu pai. Isso foi chocante até para o Nappa, que era um guerreiro Saiyajin também. Mas no futuro, quando Raditz morreu, Nappa quis usar as esferas do dragão para reviver o companheiro, mas Vegeta não quis, ele não se importava com Raditz. E fora que haviam outros Saiyajins que, embora fossem sim maus, não eram como Vegeta. O Bardock, por exemplo, era um cara mau, embora a série hoje em dia tente pintar ele como bonzinho por ser o pai do Goku. Mas a verdade é que não é. O Bardock é um assassino genocida e ponto. Mas no caso dele, percebe-se que, embora ele cometa essas crueldades, isso o incomoda de alguma forma. E tanto é que ele salvou a Muesli e o Granola, e inclusive enfrentou os Hitar para proteger o Granola e o Monaito. Ou seja, ele era sim um soldado assassino que tinha muito sangue nas mãos, mas ele tinha uma essência boa bem lá no fundo. Pelo menos um pouquinho. E essa essência foi coberta pela sua criação assassina. Mas com Vegeta não era bem assim. Ele era totalmente desprovido de piedade. Não tinha muitos sinais de humanidade nele. Mas aos poucos, isso foi começando a mudar. Vegeta foi uma pessoa que se desenvolveu na base do ego e do orgulho. Ele foi muito bajulado pelo seu pai como sendo um prodígio, o grande príncipe dos Saiyajins, o orgulho da sua raça, o verdadeiro guerreiro de elite. Por ter sempre acreditado que era superior aos demais desde o seu nascimento, Vegeta sempre se viu acima de todos, e logo todos eram desprezíveis para ele, porque essa camada, essa crosta de ego e orgulho faziam com que ele não sentisse empatia por nada e nem ninguém. Ou melhor, essa crosta deturpava esses sentimentos. E eu prefiro usar a palavra deturpar aqui, porque logo depois vamos ter uma evidência de que ele não era tão indiferente como aparentava. Mas a gente chega lá. E até a gente chegar lá, bem que você já podia ir deixando o like no vídeo, porque assim você me prova através do seu feedback que vale a pena trazer vídeos de Dragon Ball aqui no canal. E também se inscreve, porque aqui você vai ter sempre vídeos de Dragon Ball para te entreter. E também de outros animes e mangás de forma geral. Bom, depois que chegou na Terra, Vegeta conheceu Goku,
e também conheceu a derrota pela primeira vez. Pela primeira vez, seu orgulho foi completamente ferido por alguém. Claro que tinha o Freeza, mas era diferente, já que Vegeta via Goku como um inferior, e ser atingido por algo que veio de baixo claramente mexeu com ele. Na saga de Namekusei, Vegeta teria o maior ataque ao seu orgulho desde então, sua derrota contra Freeza. Vegeta estava extremamente orgulhoso dos seus poderes. Ele se achava o Super Saiyajin, mas Freeza simplesmente o humilhou, como o próprio Piccolo observou. A humilhação foi tal que Vegeta desistiu de lutar, ele se entregou. E depois de ser brutalmente espancado por Freeza, ele se sentiu como um nada, um lixo. Quando Goku chegou para enfrentar Freeza, Vegeta, tendo seu orgulho totalmente massacrado por Freeza, agora estava mais sensível aos seus próprios sentimentos, já que ele não tinha mais aquele ego enorme para embaçar eles. E então, o orgulhoso príncipe dos Saiyajins chora, implorando a Goku que vencesse Freeza. Pela primeira vez, a barreira do orgulho tinha sido quebrada, e os seus reais sentimentos vinham à tona. Apesar disso, Vegeta não deixaria de ser como ele é, e embora ele tenha desfeito temporariamente do seu orgulho durante a saga de Namekusei, depois seu ego inflado retornaria com muito mais força na saga de Cell. Vegeta treinou muito e aumentou os seus poderes, se tornando um Super Saiyajin. E então retornava aquele guerreiro orgulhoso que se achava superior a todos, tão confiante de si mesmo que só para se provar para os outros, permitiu que os androides 16, 17 e 18 fossem libertos. Mas então vem outro banho de água fria, quando a 18 derrota ele completamente. Vegeta não desiste, ele quer continuar sendo mais forte. Então vai para a sala do tempo, treina arduamente com Trunks, e se transforma no Super Vegeta. Seu poder era tanto que ele humilhava Cell semi-perfeito com grande facilidade. Mas novamente o seu ego foi grande. Ele queria de novo se provar o mais forte. Então deixou que Cell se aperfeiçoasse. Mas de novo foi humilhado. Mais tarde, na saga de Majin Buu, o orgulho de Vegeta o levou para o ápice da loucura, onde ele simplesmente se deixou ser controlado por Babidi somente para conseguir lutar contra Goku, assim promovendo um genocídio no torneio de artes marciais e colaborando muito para a libertação do Majin Buu. Mas nessa mesma saga, logo depois, uma coisa interessante acontece. Vegeta decide ir por conta própria lidar contra Majin Buu, querendo de alguma forma consertar os seus erros e se sacrificar para conseguir isso. Mais tarde, Vegeta vê a necessidade de se fundir a Goku, mas por orgulho ele não quer. Porém, quando Goku mencionou a sua família, ele topou. Então vejam que por mais de uma vez, o amor do personagem pela sua família sobrepôs o seu ego e o seu orgulho. E foi esse conflito justamente que incomodava muito Vegeta, como ele mesmo deixou claro naquela cena onde ele se abriu para o Goku durante a luta deles. E embora incomodasse a ele o fato de não ser mais aquele guerreiro desprovido de emoções, no fim das contas ele cedeu a isso e aceitou de vez seus sentimentos. E por fim, temos aquela cena memorável do final da saga de Majin Buu, onde Vegeta finalmente admite a superioridade de Goku, admitindo que ele era o melhor. E muita gente usa essa cena como um furo de roteiro para Dragon Ball Super, onde Vegeta continua obcecado para ser melhor do que Goku. Mas daqui a pouco eu chego nessa discussão aí. A princípio, o que eu quero que vocês reparem é o lado negativo do orgulho de Vegeta. Seu ego inflado e seu grande orgulho fizeram com que ele olhasse para todos com desprezo, ao ponto de ser totalmente apático a todo mundo. Porém, ao ter seu orgulho quebrado por Freeza, conseguiu pela primeira vez revelar seus sentimentos. Mais tarde, seu orgulho fez com que todo o problema com os androides fosse bem pior do que poderia ser, e ainda culminou na morte do seu próprio filho. Mas a morte de Trunks o fez se arrepender e se desculpar com Gohan, e depois ele tentou redimir seu erro ajudando na luta contra Cell. E na saga de Majin Buu, embora o orgulho de Vegeta fosse muito presente e tivesse causado problemas muito grandes, ali pela primeira vez ele deixou que seu amor sobrepujasse seu orgulho. E o principal, ele aprendeu a quebrar o seu orgulho quando fosse necessário,
e fez isso ao aceitar se fundir com Goku e depois de admitir a superioridade do seu rival também. Mas aí você pode estar se perguntando, tá bom, mas o que mudou em Dragon Ball Super? Ele ainda continua obcecado em superar o Goku, então o personagem não progrediu nada? Galera, é verdade que em Dragon Ball Super o Vegeta continua sendo um cara bastante orgulhoso e até arrogante em certo sentido. O próprio Jiren disse isso a ele no torneio, dizendo que seus punhos eram cheios de arrogância. Só que o personagem teve sim uma evolução gigantesca da fase Z para Super, que foi o seu aprendizado em quebrar o seu orgulho e de usar o orgulho positivo. E é justamente essa a principal lição que esse personagem pode nos ensinar. Vegeta aprendeu a quebrar o seu orgulho a partir do momento em que ele percebe que o mesmo poderia prejudicá-lo, como quando ele pediu para que o Whis o treinasse, por exemplo. Aquilo foi uma forma de quebrar o seu orgulho, mas que resultou em coisas muito positivas para ele. Então, essa foi a primeira grande evolução. A segunda foi o orgulho positivo, que é simplesmente usar o lado bom do orgulho. E que lado bom é esse? Simples, galera. O desejo de querer ser o melhor nem sempre é uma coisa ruim. Pensem bem, imagina vocês se o Vegeta, desde lá da saga de Namekusei, simplesmente aceitasse a superioridade do Goku. Ele não teria treinado tanto, evoluído tanto, e hoje seria só mais um guerreiro Z mediano como os outros. Então, esse é o orgulho positivo, esse sentimento de querer ser o melhor, e por isso estar sempre motivado a melhorar. Bem ou mal, se não fosse pelo seu orgulho, Vegeta nunca teria chegado tão longe. Ele usa esse orgulho como força, e ele se aceita assim. Tanto é que o nome da sua transformação mais recente é Ego Superior. Vegeta não mudou sua característica principal, que é o seu grande orgulho. Ele ainda continua tendo orgulho de ser o poderoso príncipe de uma raça guerreira. E ainda é orgulhoso o suficiente para não querer se deixar ser vencido por ninguém. E é justamente esse sentimento que o faz continuar treinando todos os dias e buscando a constante evolução para superar os seus limites. Por outro lado, as várias derrotas que ele sofreu no passado e todos os problemas que ele causou fez com que ele aprendesse a quebrar o seu orgulho quando necessário. E assim, ele aprendeu a, quando necessário, colocar acima do seu orgulho sentimentos maiores, como o amor pela sua família e a necessidade de protegê-la. No fim, Vegeta foi provavelmente o personagem que mais errou em Dragon Ball, mas ele aprendeu com os seus erros e conseguiu evoluir. Então eu diria que a lição que podemos aprender com Vegeta é essa: saiba usar seu orgulho para te motivar. Não aceite simplesmente ser o pior. Não aceite o medíocre. Mas por outro lado, não deixe que o seu orgulho prejudique a si mesmo e aqueles que estão ao seu redor. Saiba usar o orgulho positivo, mas saiba também quebrar o orgulho negativo quando necessário. E é isso, galera. Essa é a minha visão sobre o que nós podemos aprender com o Vegeta. Agora eu queria que vocês comentassem o que vocês aprenderam com esse personagem, e sobre se vocês já tinham refletido sobre o que eu falei nesse vídeo aqui. E é isso. Obrigado por assistirem. Até a próxima, galera!